podcast Projeto Caminho Certo, o podcast do servidor público, voz ativa de quem faz a diferença. Olá, servidor público. Esse aqui é mais um episódio do podcast do Projeto Caminho Certo. Meu nome é Carlos Feliciano, sou advogado, especialista em direito constitucional. Do meu lado também tem o Danton. Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que, na prática, tem causado bastante insegurança para os servidores públicos, que é o chamado Processo Administrativo Disciplinar, conhecido como PAD. Vamos entender todos os ritos, todas as fases e qual a importância desse processo administrativo disciplinar, inclusive as consequências para o servidor público. Então, para falar sobre esse assunto tão importante, a gente fez o convite para a doutora Margarete Pedroso. Ela é procuradora do Estado e a gente vai deixar ela completar essa apresentação, falar um pouquinho mais sobre a carreira à frente ali da Procuradoria-Geral do Estado e fala um pouquinho mais, doutora, sobre a sua experiência aí na área e segue na apresentação. Bom, olá a todas e todos que nos acompanham nesse podcast. Quero agradecer o convite do projeto Caminho Certo e da iniciativa tão importante de abordar temas atinentes aos servidores públicos. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou Margarete Pedroso, sou procuradora do Estado de São Paulo, atuo na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares já há quase 8 anos, sou também coordenadora do Comitê de Diversidade e Inclusão da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Também sou coordenadora do Núcleo de Mulheres e Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e já atuei dentro da Procuradoria do Estado em diversas áreas, desde a Procuradoria de Assistência Judiciária até a Procuradoria Judicial, consultorias jurídicas da SAP, do DR, e a ênfase do processo disciplinar é o meu cotidiano, é o meu trabalho na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares e eu espero poder contribuir aí com as dúvidas dos nossos ouvintes e estou à disposição. Vamos lá então, doutora, a gente agradece mais uma vez a presença. Vamos iniciar perguntando o seguinte, por que e quando um processo administrativo disciplinar é instaurado? Bem, o processo administrativo disciplinar ele é instaurado após a produção ou a constatação de indícios suficientes da prática de alguma infração disciplinar. A constatação desses indícios pode ser feita por meio de uma apuração preliminar, como ela já pode ser, ela por si só, já constatada pelo administrador, sem necessidade de apuração preliminar prévia. O que acontece normalmente é que existe uma instauração de apuração preliminar para que esses indícios sejam colhidos e após a constatação dos indícios, a apuração desses indícios, esse processo é remetido no Estado de São Paulo à Procuradoria de Procedimentos Disciplinares para a instauração de processo administrativo disciplinar, sindicância ou processo sancionatório. Perfeito. Inclusive, era a próxima pergunta que eu iria fazer para a doutora. Qual a diferença entre processo administrativo e sindicância? Bem, a diferença está na gravidade da infração. Quem vai dizer qual é a gravidade dessa infração e se é sindicância ou processo administrativo disciplinar é o nosso estatuto, o Estatuto dos Servidores Públicos, que coloca lá expressamente quais são os deveres dos servidores. A mera violação de deveres, normalmente, a gente entende que é uma sindicância. A sindicância, é importante dizer, é aquela cuja pena máxima vai ser a de suspensão, então ela pode ser no máximo aplicada a suspensão, ou é uma infração disciplinar de natureza grave ou infrações que violam o erário público ou ineficiência ou ainda a inassiduidade, que tem como consequência a instauração de processo administrativo disciplinar
cuja pena máxima pode ser de demissão ou de demissão a bem do serviço público, a depender da infração. Né? Se nós tivermos elencados ali os elementos do artigo 257 do Estatuto, nós podemos ter até a pena de demissão a bem do serviço público, ou ainda a cassação de aposentadoria. Entendi, doutora, perfeito. Então, tanto a instauração de um processo administrativo disciplinar como da sindicância, ela é destinada para apurar os fatos que estão sendo ali colocados, né, em discussão. Então, nesse primeiro momento, não quer dizer que o servidor é culpado. Vai ter todo um trâmite para se apurar esses fatos. Sim, de modo algum. Na verdade, o início da sindicância ou do processo administrativo disciplinar, ou ainda do processo sancionatório, no caso dos empregados públicos, é o início do procedimento administrativo disciplinar com a garantia de ampla defesa, contraditório, em que há a presunção de inocência. Né? A presunção de inocência é o que vige durante todo o processo administrativo disciplinar, falando aqui em sentido amplo, né? Em qualquer das 3 modalidades. Diferentemente daquela primeira fase que eu disse aos senhores, né? A primeira fase, que é a fase da apuração preliminar. Na apuração preliminar, nós não temos aí, né, o contraditório, a ampla defesa necessariamente garantidas, muito menos a presunção de inocência. É uma fase meramente apuratória, em que só se colherá os indícios suficientes para ter ou não a instauração do processo disciplinar. A partir do momento da portaria instauradora, quando se instaura o processo administrativo disciplinar em sentido amplo, nós temos aqui, evidentemente, as garantias constitucionais da presunção de inocência, do contraditório, da ampla defesa, onde haverá possibilidade do servidor acusado produzir todas as provas necessárias para que se chegue à conclusão da culpa ou inocência desse servidor. Perfeito, agradeço. Doutora Margarete, para os servidores públicos federais, né, tem a normativa da Lei 8.112. No estado de São Paulo, qual seria o regramento legal que acompanha a disciplina dos processos administrativos? Para os servidores do estado de São Paulo, nós temos a previsão, né, do processo administrativo disciplinar na Lei 10.261, que é o nosso Estatuto dos Servidores Públicos, e para os empregados públicos na 10.177, que é a lei que disciplina o processo sancionatório. Essa é a nossa disciplina legal dos processos disciplinares no âmbito do Estado de São Paulo. A competência da Procuradoria-Geral do Estado para a condução dos processos disciplinares está na nossa lei orgânica da PGE, que é a Lei Complementar 1270, né, de 2015, desculpa, né? Então, a lei orgânica da Procuradoria que dá essa competência, que recentemente foi alterada pela Emenda Constitucional número 1 de 2025, que alterou essa competência para ser da Corregedoria Geral do Estado, mas com uma regra de transição, que a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo permanece competente para conduzir os processos disciplinares até efetivamente a Corregedoria-Geral do Estado assumir esses processos. Hoje a gente ainda não tem um decreto que vai, né, trazer essa regra de transição. Então, por hora, nós estamos na competência de conduzir os processos disciplinares dentro do Estado de São Paulo. Ok, muito bom. Uma dúvida que sempre os servidores, né, acabam tendo é quando o processo tem a competência diretamente na Procuradoria-Geral do Estado e quando o processo tem o trâmite dentro das unidades, da própria unidade funcional do servidor. Bom, nunca deveria ter o trâmite dentro da unidade funcional do servidor, né? A menos em casos de empresas públicas ou autarquias especiais. Todas as autarquias e administração direta, ou seja, administração direta e indireta, todos os servidores de administração direta ou indireta têm a garantia de ter o seu processo disciplinar conduzido internamente dentro da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que é um órgão autônomo
e independente das secretarias, né? Nos casos dos empregados públicos, e eu não sei se talvez os nossos ouvintes tenham, seja essa a dúvida, é quando a punição é apenas de advertência, né? Advertência, repreensão, mas nos termos da CLT, esse procedimento pode ser conduzido internamente dentro da autarquia ou da secretaria, mas é apenas no caso da pena de repreensão. Nas demais penas, não pode. O que é conduzido internamente é a apuração preliminar, que é aquela fase que eu disse que é anterior à instauração do processo disciplinar. Agora, a competência do processo disciplinar é da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, até, né, que essa norma de transição seja criada e passe a ser da CGE. Mas, por hora, continuamos nós, o órgão competente para conduzir os processos disciplinares. Uma outra dúvida que a gente acaba vendo bastante é mais ou menos no gancho ali desse final que a doutora colocou. O rito para o processo, para o servidor público estatutário ou lei específica é diferenciado do rito do seletista? Sim. Nós temos uma diferença de legislação. O Estatuto dos Servidores Públicos se aplica apenas ao servidor estatutário, né? Então, a regra do Estatuto, de rito do Estatuto, é apenas para o servidor estatutário. O servidor seletista também tem um direito do devido processo legal administrativo, mas segue o rito da Lei 10.177. Há algumas diferenças nesse rito. Então, por exemplo, o servidor, na Lei 10.177, o empregado público ele tem um prazo maior para defesa preliminar, o prazo dele que seria a defesa prévia, o equivalente à defesa prévia do Estatuto, né? O prazo é de 15 dias e não de 5 dias. Não há previsão de interrogatório, e sim só de defesa escrita. Mas, no geral, o procedimento é bem parecido, tá? Eu acho que as diferenças básicas são essas. Não há previsão de interrogatório, o que não impede do interrogatório ser feito, se for requerido e o procurador achar por bem fazê-lo, né? E o prazo da defesa preliminar, que é maior do que o da defesa prévia do Estatuto. Mas, no geral, o rito é bem parecido, oitiva de testemunhas da administração, oitiva de testemunhas de defesa, alegações finais e, por fim, o relatório final é bem parecido. Outra diferença, que eu acho importante dizer, no caso do empregado público, nós não temos prazo prescricional previsto em lei. Então, em tese, não há prescrição para as infrações do empregado público. O que nós temos é o tempo razoável do processo, né? Mas nós não temos essa previsão de prescrição para o empregado público, diferentemente do estatutário, que é uma previsão expressa de lei. Considerando-se que prescrição é algo que tem que estar na lei, né? Então, para o empregado público, nós não temos essa estipulação, né, de um prazo prescricional, mas nós consideramos a interpretação jurisprudencial de haver um prazo razoável para a condução do processo, que é subjetivo, mas que a gente tem aí alguns parâmetros, que é o próprio estatuto, né? Se nós temos 5 anos de prescrição para o processo disciplinar dos servidores estatutários, a gente entende que é razoável também para os seletistas esse prazo, mas longe de ser um prazo estabelecido na lei, né? Então, eu acho que são as principais diferenças. Não sei se eu esqueci de alguma, mas estou à disposição aqui para relembrá-las. Muito bom. Perfeito. A doutora também disse, agora há pouco, que o processo administrativo disciplinar, ele se inicia com a portaria inaugural. Sim. Né? Eu gostaria de perguntar para a doutora, em linhas gerais, né, qual as próximas etapas desse processo administrativo disciplinar? Né? Tem-se essa portaria e após, o que acontece, né, com relação ao rito
ao procedimento propriamente dito? Sim. Bom, importante dizer que nós estamos falando do Estado de São Paulo, né? Então, nós estamos falando de servidores do Estado de São Paulo, da administração direta e indireta, porque há leis estaduais que diferenciam esse rito e a própria lei federal também, né? 8.112, também traz algumas diferenças. Mas no Estado de São Paulo, o rito é muito parecido do processo penal, bem parecido, né? Então, nós temos lá uma apuração preliminar que equivale, e eu sempre gosto muito de comparar, né? É bem parecida com o inquérito policial do processo penal. Então, se a gente tiver em mente o processo penal, para quem estuda processo penal, para quem, né, entende do processo penal, é muito parecido, é quase uma cópia. Então, a gente tem lá a apuração preliminar, que aparece muito com o inquérito, logo, não é essencial, não tem necessariamente ampla defesa e contraditório, e serve apenas para colher indício, e inverte um pouco o ônus da prova, a presunção é pró-administração, assim como no processo penal é pró-societate e não pró-réu, e aí nós temos a portaria inaugural, que é a peça inicial do processo administrativo disciplinar, que, mais uma vez, parece muito com o processo penal, é bem parecido com a denúncia. A portaria inaugural ela tem alguns requisitos, ela tem que trazer minuciosamente a descrição do fato, quando, onde, por quê, quem, né? E para possibilitar a defesa, como a denúncia, ela interrompe o prazo prescricional, como a denúncia, e depois da portaria inaugural, nós temos a citação do acusado, e aí há uma diferença entre o empregado público, ou seja, aqueles que têm a norma regida pela CLT, e o estatutário. Então, após a citação para o estatutário, nós temos aí o interrogatório, que, como era antigamente no processo penal, né, o processo penal teve uma reforma que jogou o interrogatório para o final. No estatuto, a gente tem, após a portaria, citação e interrogatório para os estatutários. Para os seletistas, nós vamos ter aí a defesa preliminar. Estatutário, portaria, interrogatório, após o interrogatório, 3 dias de prazo para a defesa prévia. Na defesa prévia, a defesa também tem a oportunidade de requerer as provas que pretende produzir. Após defesa prévia, início da instrução, oitiva das testemunhas da administração, oitiva das testemunhas da defesa e demais produções de provas que forem necessárias. Após a oitiva das testemunhas da administração, da defesa, prazo para alegações finais de 7 dias e conclusão para relatório final. A diferença só do seletista aqui, só para dizer, é não ter o interrogatório logo após a citação, sim, defesa preliminar de 15 dias, aí continuamos, o resto do procedimento é idêntico, né? Oitiva das testemunhas, administração e defesa, alegações finais, 7 dias e relatório final. Importante dizer que o relatório final ele não encerra o processo disciplinar. Ele se encerra apenas na competência da Procuradoria-Geral do Estado. Após o relatório final, que é apenas opinativo, os autos são remetidos para a autoridade e a autoridade é quem fará a decisão final sobre punição, absolvição e qual punição é cabível para aquele caso. Então, o relatório ele é apenas opinativo e indicativo. Esse ponto eu acho que é interessante a gente deixar bem claro, porque muitos servidores que estão ali, né, fazendo todo o rito de instrução na frente do procurador, ele tem na mente que é o procurador que vai decidir o caso dele, né? Então a doutora deixou bem claro que não, é um relatório, né, final, né, que vai dar um indicativo para um outro órgão decidir, né, dessa forma. Sim, a competência para punir ou para absolver é sempre da autoridade, aquela mesma autoridade que decidiu que deveria se instaurar o processo disciplinar. A autoridade, que aí a autoridade aí varia de órgão para órgão, né? Se é a secretaria é o secretário, a depender da punição pode ser o chefe de gabinete, aí tem as normativas internas de cada órgão, mas é a autoridade competente quem vai estabelecer a punição ou a absolvição. O relatório é opinativo. Evidentemente,
a procuradoria que conduz o processo disciplinar e faz esse relatório opinativo tem uma grande força no convencimento da autoridade, mas jamais o relatório é vinculativo à decisão, né? Então, isso é importante mesmo dizer. E, doutora, como que funciona a defesa técnica no processo administrativo? O servidor público ele pode decidir fazer a própria defesa dele, e no caso, né, se ele também não tiver condições de arcar com um advogado, ele não tiver uma assessoria sindical, o que ele pode fazer, o que a procuradoria pode fornecer para eles? Excelente pergunta. E aí mais uma diferença entre o nosso Estatuto de Servidores Públicos no Estado de São Paulo e a norma federal que trata dos funcionários públicos federais, né? Nós temos inclusive uma súmula no Supremo que diz que não é obrigatória a defesa técnica para os processos administrativos disciplinares. Mas essa súmula não cabe ao nosso ordenamento estadual, porque o nosso Estatuto dos Servidores fala expressamente que deverá haver defesa técnica no processo administrativo disciplinar. Então, os servidores públicos que se submetem ao Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo têm direito à defesa técnica por disposição expressa de lei. Como fica isso? Bem, o servidor, ele não pode, o servidor estatutário, e é importante esse parênteses, porque a gente já vai falar do seletista, o servidor estatutário, ele não pode fazer a sua própria defesa, porque contraria as disposições de lei, que exige a defesa técnica. É importante dizer, o que é a defesa técnica? É aquela efetuada por um profissional com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, um advogado. Então, a autodefesa é aquela feita pelo próprio servidor no momento do seu interrogatório. E essa é uma defesa importante, mas não é a defesa técnica. A defesa técnica ela tem que ser feita por um profissional habilitado com inscrição na OAB. E o nosso estatuto exige isso. Então, caso o servidor não possa ou não queira constituir um advogado, existe hoje, dentro da Procuradoria, um cadastro de advogados, que nós chamamos de advogados dativos, que são remunerados pelo Estado, né, por exigência legal, porque se o processo for conduzido sem assistência de um defensor técnico, nós teremos uma nulidade. Então, existe um cadastro de advogados que são nomeados independentemente da vontade ou não do servidor para providenciar essa defesa. O que acontece é que o servidor, às vezes, não tem condições econômicas para custear um advogado, ou, às vezes, ele simplesmente não quer, né? Então, esse advogado dativo é nomeado para fazer a defesa técnica. São profissionais habilitados, com inscrição na OAB, que se submeteram a um cadastro, né, com requisitos, e são nomeados de forma aleatória, né, obedecendo uma lista ali, para providenciar essa defesa. É importante também aqui, eu acho, consignar, né, que a qualquer momento o servidor que tem um advogado nomeado pode optar por constituir um advogado da sua confiança. E se isso acontecer, imediatamente o advogado nomeado para de atuar e sempre há, né, assim como no processo penal, a prevalência do advogado que seja de confiança do acusado, se assim ele quiser ou tiver condições de constituir. Porque eu disse, vamos deixar um parênteses para os servidores seletistas. Lembram que eu disse que a regra da obrigatoriedade de ter um advogado constituído está no Estatuto dos Servidores? Pois é, o empregado público, ou seja, o empregado contratado sob a égide da CLT, não está submetido ao Estatuto dos Servidores. Portanto, a ele não há obrigatoriedade de ter um advogado constituído. Um advogado, ou melhor, né, um advogado habilitado. A defesa técnica não está obrigatoriamente prevista na lei. Logo, aí nós aplicamos a súmula do Supremo e nós, né,
não temos a obrigatoriedade de ter um defensor habilitado. Então, para os empregados públicos, ele tem o direito de constituir um advogado, mas se ele não puder ou não quiser, ele próprio faz a sua defesa. Se ele não o fizer, for declarado revel, aí é nomeado um outro empregado ou um outro servidor público para fazer a defesa, tal qual é feito na 8.112, né, no procedimento federal. Então, aí nós nomeamos um servidor para fazer a defesa desse acusado que é revel. Excelente. Voltar um pouquinho sobre datas e prazos e prescrição. Tá. Existe a prescrição inicial entre o fato ocorrido, né, e a instauração da portaria. A gente queria que a doutora falasse um pouquinho sobre esse prazo. Uhum. O prazo do procedimento, né, da prescrição dele, em quanto tempo também faz o período de prescrição, né, do trâmite processual. E quanto tempo médio hoje os processos na PGE corre. Em quanto tempo, mais ou menos, o trâmite hoje é a base na PGE? Existe mais ou menos uma média? Tudo bem, vamos lá. Nós temos 2 prazos prescricionais, aliás, 3 prazos prescricionais previstos no Estatuto. Então, o primeiro prazo é o da sindicância, que é o de 2 anos, da data do fato até, e aí nós temos uma causa interruptiva da prescrição, que é a portaria. Então, quando a gente fala em prazo prescricional, nós temos sempre que pensar, né? Bom, primeiro, qual é o marco de início da prescrição? Né? Então, antes de eu falar dos prazos, vamos lá. O início da prescrição para a lei estadual, diferente da federal, é a data do fato. Na federal é a ciência do administrador da data, né, do ocorrido, né, da infração. Aqui no estado de São Paulo é a data do fato. E aí a prescrição ela é contada sempre da data do fato até a causa interruptiva, que é a portaria inicial. E depois nós temos um segundo prazo, né, que é da portaria até a decisão publicada pela autoridade, que é a punição. Quais são os prazos, então? 2 anos para as sindicâncias, como eu comecei a dizer, 5 anos para os processos administrativos disciplinares, ou, se houver também, se coincidir que essa infração disciplinar também for um crime, nós temos a prescrição prevista no Código Penal como sendo a prescrição do processo disciplinar também, tá? Ou que for maior, né? Às vezes a prescrição penal é menor do que os 5 anos, aí nós vamos contar pelos 5 anos, tá? Pelo maior. Muito bem. Como que é contado isso, né? Então, vamos pensar nos 5 anos, que é o processo administrativo disciplinar, que não são para as infrações disciplinares de natureza grave, inassiduidade, infração ao erário público, né, etc. Bom, data do fato, portaria, 5 anos. Zeramos, né, interrompe, começamos novamente, da portaria até a publicação da penalidade. Esses são os nossos prazos, tá? Bom, antes de falar comumente quanto que a gente gasta para tocar um processo, vamos lembrar o que eu já falei lá no começo. Empregado público não tem prescrição prevista em lei. Então, para os seletistas, esses prazos não são cabíveis, tá? Claro, então, assim, na verdade, nós não temos prazo prescricional, em tese, né? Não haveria um prazo para a conclusão do processo de seletista, mas lembrando que nós temos regras na CLT, que é do tempo razoável, que é da imediatidade para aplicação da pena de justa causa, que, lógico, não é a mesma, né, imediatidade que nós temos para uma empresa, porque a administração pública ela tem que seguir ritos, mas um tempo razoável do processo
e que isso tem que ser obedecido. Mas nós não temos prazo prescricional. Mas voltando aos estatutários, que são os 2 anos, 5 anos, ou prazo penal para aplicação da punição. Então, nós temos a causa interruptiva. Então, em tese, este processo, um PAD, por exemplo, né, um processo administrativo disciplinar, poderia demorar até 10 anos, se não houver crime ali praticado, tá? Então, porque 5 para apuração e 5 para a conclusão do processo administrativo disciplinar. Aí você me pergunta quanto tempo, mais ou menos, né, demora. Não dá para saber, né? Eu acho que isso varia de processo para processo, de prova para prova. A gente tem aí, inclusive, causas de suspensão da prescrição, quando a gente depende de um processo ou civil ou criminal, que é a maior parte das vezes, de se concluir para que a gente possa prosseguir no disciplinar, e aí pode demorar até décadas, né, porque a gente depende aí do juiz sentenciar, né, no caso de uma suspensão do processo disciplinar para esperar uma decisão civil, uma decisão de improbidade, por exemplo, né, mas em regra, né, nós temos aí, então, até 10 anos, né, para terminar esse processo, no âmbito da Procuradoria até 5, no caso de PAD, ou 2, no caso das sindicâncias, mas nós temos aí algumas disposições internas administrativas, que são ordens de serviço, que nos elencam processos que são urgentes, processos que são prioritários. Vou dar aqui alguns exemplos: assédio sexual, infrações disciplinares contra crianças, adolescentes, idosos, questões de racismo, processos que tiveram repercussão na imprensa, né? São situações que nos pedem prioridade de tramitação, em razão do próprio objeto tratado, né? E nesses casos, a gente tem prioridade, esses processos passam na frente de todos, porque são questões sensíveis à administração e à própria vítima, né? E por isso a gente tem prioridade aí de trâmite. Nessas situações o processo pode andar muito rápido mesmo, e a depender da gravidade, com absoluta prioridade. Outra prioridade, acusado afastado do trabalho preventivamente, né? Quando aqueles casos de afastamento preventivo e que há prazo para o afastamento, esses também são processos que têm para nós uma prioridade de tramitação. Os casos que mais a gente tem, aí por curiosidade, né, prioridade de tramitação, são os casos de afastamento e casos de assédio sexual ou cuja vítima são crianças e adolescentes, porque na área da educação isso é bem comum, né, e aí esses processos correm em absoluta prioridade. Esse é um questionamento que eu ia fazer, doutora. Ainda é comum esse tipo de prática de assédio ainda nos órgãos públicos, ou tanto o assédio moral quanto o sexual, isso ainda é muito volumoso? Eu gostaria que não fosse comum. Eu gostaria de dizer para você que a gente está livre de assédio, né? É muito comum. Infelizmente, o número de processos disciplinares cuja acusação é assédio sexual tem aumentado vertiginosamente. Na minha unidade, para que vocês tenham ideia, a maior parte dos meus processos, cerca de 70%, são de assédio sexual. Eu costumo sempre dizer que a administração pública ela não está imune a nada, né? A violência, principalmente a violência contra as mulheres, tem aumentado drasticamente na sociedade. São dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública dos últimos anos, né? E os dados de 2024 são assustadores, né? O assédio aumentou muito no trabalho, principalmente contra as mulheres. Isso é um dado que está lá no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não sou eu que estou inventando, e a gente sente muito este reflexo nos processos disciplinares, infelizmente. Então, como eu disse, a administração pública ela não está imune, ela faz parte da sociedade. Não é dizer que existe prática de assédio
dos muros para fora da administração, que não existe internamente. Então, é muito importante esse olhar da administração no combate ao assédio. Há vários projetos dentro do estado de São Paulo, canais de denúncia, a própria CGE hoje tem um canal de denúncia específico para o assédio, e esse olhar, evidentemente, faz com que também as pessoas se sintam mais à vontade para denunciar. Este é um fato. Mas não é possível que o número de assédios tenha aumentado tanto só por causa da criação de canais de denúncia que já existem há muitos anos. A gente tem assistido um aumento grande da prática de assédio dentro da administração pelos processos que nos chegam. E a sua pergunta é muito importante, porque quando a gente fala, né, de uma infração que tem se repetido e aumentado, né, lá nos nossos processos, é porque, de algum modo, essa infração tem sido naturalizada pelos servidores que não têm tido, né, nenhum constrangimento em praticá-la, principalmente contra as mulheres. Então, é importante falar sobre isso, é importante dizer que não é a punição só que vai acabar com o assédio sexual dentro da administração ou até dentro da própria sociedade, porque o medo da punição não tem feito com que isso seja brecado. Então, é preciso falar sobre isso, é preciso ter educação, informação e mecanismos de prevenção ao assédio, porque quando o assédio for praticado e o processo chegar já na procuradoria, é porque nós já teremos certamente se provado um servidor que perderá o seu cargo, mas nós temos mais do que isso, uma vítima, uma pessoa que já sofrerá as consequências do assédio de modo que pode atingir a vida dela, refletir na sua capacidade de trabalho, no seu físico, no seu psicológico, né? Então, o importante é que nós possamos prevenir para que nós não precisemos mais punir, né? E mais que isso, nós não tenhamos mais vítimas que simplesmente só querem trabalhar, né? Ou só querem estudar, ou só querem usar o seu médico, né? Usar as políticas públicas do Estado e não ser assediadas, né? Então, hoje, dentro da minha unidade, pelo menos processante, a infração disciplinar mais comum. E é muito triste constatar isso, né? E constatar esse aumento. É assustador, né? Ficar sabendo que uma unidade da Procuradoria tem 70% de processos voltados para a prática de assédio sexual. E é importante dizer que nós temos uma outra unidade na Procuradoria que só trata de assédio no âmbito da Secretaria da Educação. Então, nós temos praticamente hoje na Procuradoria 2 unidades, a minha que quase faz só assédio e uma outra unidade que só faz assédio. Então, para que os senhores e as senhoras vejam que o assédio sexual não está minimizado dentro do serviço público, a administração tem dado a resposta por meio de prevenção, canal de denúncia e também dentro da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares com unidades que têm se especializado no combate ao assédio. Mas não é só isso. É importante que as pessoas também sejam conscientizadas e que as mulheres sejam instadas, sim, a denunciarem para que a gente possa um dia chegar ao ideal de podermos trabalhar livres de assédio. E dentro dentro do processo em si, logicamente com a medida de cada caso, quais são as penas aplicáveis aos servidores que cometem no final, né, da apuração, que for constatado realmente, né, o fato, né, o que realmente ocorreu, quais são as penas cabíveis aos servidores? Bom, depende da gravidade, né? No caso das sindicâncias, como eu já falei, e sindicâncias são para aquelas infrações, né, menos graves, né? Só uma violação de deveres, aí de repreensão a suspensão, que pode chegar a 90 dias nos estatutários, nos seletistas de advertência, né, que é o mesmo que a repreensão,
até a suspensão de até 30 dias, porque a CLT, ela coloca como máximo 30 dias, né? Nas infrações disciplinares de natureza grave ou inassiduidade, ou, né, aquelas infrações que estão no 257, que são de demissão a bem, que são as mais graves, nós temos a possibilidade de a pena de repreensão, suspensão, que pode ir até 90 dias, demissão a bem do serviço público, nos casos do 257 do Estatuto, ou cassação de aposentadoria se o servidor tiver praticado o ato na ativa e já estiver aposentado, né? Esse é o leque de punições que podem ser aplicadas a depender da gravidade, dos antecedentes do acusado, das consequências da infração, sempre com fundamentação, motivação, proporcionalidade, enfim, aqueles requisitos que estão na Constituição Federal que norteiam a aplicação da pena. Doutora, um outro ponto importante é, após todo esse trâmite todo de apuração, né, uma vez aplicada essa penalidade, né, seja ela da modalidade qual for, como foi muito bem apresentado pela doutora, né, em um cenário aqui, por exemplo, de uma pena de suspensão ou demissão, o servidor pode interpor algum tipo de recurso? É previsto essa modalidade? Sim, a previsão do recurso hierárquico, né, que nós chamamos, a depender aí da penalidade, para a qual a autoridade irá esse recurso hierárquico, podendo chegar até o governador, né, a depender da punição e do regramento de cada instituição, né, porque nós temos aí carreiras que a pena é do próprio governador, né, como carreiras próprias, vou exemplificar aqui os delegados de polícia, né, que só quem aplica a pena é o governador, e aí o recurso é ali na mesma instância, né, mas há diversas carreiras aí em que a pena pode ser aplicada pelo secretário, e aí o recurso hierárquico do governador, e aí a depender do caso concreto. Mas sim, a pena ela tem o recurso cabível, que é o recurso hierárquico. Perfeito. E falando aqui no estado de São Paulo, né, um ponto de difícil compreensão para o servidor e para a servidora refere-se ao seguinte, né, é aplicada a penalidade, existe a possibilidade de recurso, só que os efeitos são imediatos. É isso mesmo? Gostaria que a doutora explicasse um pouquinho sobre isso. Sim, o nosso estatuto, né, e diz expressamente, né, que a pena ela tem aplicação imediata, ou seja, o recurso não tem efeito suspensivo, né? Então, o recurso aí não vai ter o efeito suspensivo de suspender a aplicação da pena. Mas o recurso sendo provido, o servidor tem que ser reintegrado, no caso de demissão, e, né, pago todos os direitos pecuniários, né, que ele tem direito. No caso de suspensão, também, né, a suspensão ela faz com que o servidor tenha recomposto aí todos os seus prejuízos pecuniários, mas não há efeito suspensivo previsto na lei. Doutor, e aqui a gente falando em linhas gerais, né, acerca do processo administrativo, após todo esse trâmite de um eventual recurso, manutenção ou não da decisão, essa decisão administrativa, em algumas hipóteses, ela ainda pode ser questionada judicialmente? Sempre, né? O acesso ao judiciário, né, está lá garantido pela Constituição Federal, né? Então, nenhum direito poderá, né, não ser questionado perante o judiciário, está lá na Constituição, né, no artigo 5º. Então, claro que sim, o questionamento ao judiciário não é uma instância do processo administrativo, é importante dizer isso, né, é uma outra coisa, né, um direito de acesso ao judiciário que todo cidadão tem, e de questionar o que foi feito dentro do processo disciplinar, né. E aí nós temos várias decisões do Poder Judiciário que colocam algumas limitações nesse questionamento, ou seja, não é possível que o judiciário
ele intervenha, ele interfira no mérito do que foi debatido no processo disciplinar, porque isso é competência da própria administração pública. Então, esse questionamento ele não é amplo, né? Não é tudo que se pode questionar dentro do judiciário, mas a parte formal, ou seja, das nulidades processuais, do rito processual, da competência, alguma garantia que não foi feita e que estava previsto em lei ou na Constituição, que não foi, né, garantido ali para aquele servidor, ou algo que seja absolutamente, né, uma condenação que seja sem provas, enfim, né, algo que não esteja dentro do poder discricionário da própria administração. Esse é um único limite que o próprio judiciário coloca em toda a jurisprudência. Então, Margarete, eu vou trazer um tema que é polêmico, não vai estar escrito na lei, né, vai ser realmente uma opinião, né, mas o que a gente recentemente visualiza, tanto na doutrina quanto em teses levadas para o judiciário, que uma aplicação de uma pena, né, de aposentadoria, né, cassação da aposentadoria, poderia ter um caráter perpétuo e, com isso, vedado pela Constituição. A doutora entende que uma pena de uma cassação da aposentadoria, porque o servidor trabalhou a vida inteira, chegou no tempo certo de aposentar, né? E uma decisão de um ato, né, cometido, logicamente, antes dessa aposentadoria, ela ter essa cassação, essa cessação do direito de se aposentar, né? A doutora entende que seria um ato perpétuo? Bom, e uma coisa importante dizer que, independente do que eu entendo ou não, o Supremo Tribunal Federal já, né, firmou o entendimento em dizer que a cassação de aposentadoria é constitucional, né? Já houve alegação e a provocação ao Supremo, e o Supremo já definitivamente disse que há constitucionalidade na pena de cassação de aposentadoria. Eu não entendo que é perpétuo, porque nós temos um limite que é o prazo prescricional. Então, o que é a cassação de aposentadoria? Uma pena que tem um reflexo no servidor pós o rompimento dele com a administração pública, mas de algo que ele praticou enquanto servidor público e respeitado aí o prazo prescricional. Então, perpétuo não é, né? O que nós poderíamos aqui talvez questionar, que é o que foi questionado lá no Supremo, salvo engano, é se a pena ela poderia ser aplicada a alguém, né, pós rompimento com o seu vínculo com a administração. Então, o vínculo já estaria rompido e qual a utilidade que teria essa pena, já que o servidor ele não estaria mais dentro da administração, né? Mas o Supremo entendeu que isso é possível, principalmente porque o fato foi praticado enquanto essa pessoa era servidora pública e que só não teve a pena aplicada porque chegou o tempo dela de atingimento, né, do direito à aposentação. Mas que se ela tivesse sido punida dentro do período em que ela fosse servidor, ela não chegaria a se aposentar. Então, principalmente pensando, né, no Estatuto dos Servidores Federais, em que só começa o processo disciplinar com conhecimento do fato e a prescrição também com conhecimento do fato, imagine se esse fato fosse descoberto quando a pessoa já não fosse mais servidora, mas um fato grave, sério, de quando ela era servidora. Se ele tivesse sido descoberto antes, talvez ele pudesse sequer ter se aposentado, né? Então, o raciocínio é mais ou menos esse. Estou aqui fazendo em brevíssimas palavras, nada técnico, pensando que quem nos ouve aqui, né, pode ser que não tenha essa tecnicidade toda, mas em resumo é isso, né? Então, a pena, na verdade, não é que ela está extrapolando os limites do vínculo funcional, porque o fato foi praticado enquanto ela estava, né, com o vínculo com a administração. Apenas a pena chegou a ser aplicada posteriormente. Eu acho que a discussão jurídica ela cessa com essa
essa decisão do Supremo, né? E só que eu acho importante também dizer assim que a pena de cassação de aposentadoria é para aqueles casos muito graves, muito sérios. Casos assim realmente que justificam uma pena que seria de demissão a bem do serviço público, por exemplo, né? E que seriam aplicadas nessas situações realmente de gravidade excessiva. As demais penas aplicadas a um aposentado por fatos praticados enquanto ele estava em exercício do cargo são penas que têm como consequência uma mera anotação na ficha funcional. Então, pensando, um servidor que praticou um fato cuja pena foi 90 dias de suspensão, vai ter consequência na sua aposentadoria se ele já estiver aposentado na ocasião da aplicação da pena? Não. Ele tem uma consequência funcional de anotação nos assentamentos, mas não vai ter consequência na aposentadoria. A única pena que tem consequência na aposentadoria era aquela que seria de demissão a bem do serviço público, caso ele estivesse em exercício, mas como ele não está, ele vai ter como pena a cassação da aposentadoria, que são situações mais graves e mais sérias, né? Então, eu acho que é importante dizer isso. E outra coisa importante dizer, no caso do Estado de São Paulo, os empregados públicos seletistas não têm punição de cassação de aposentadoria prevista. E nós temos um parecer, né, o parecer PA 50 da Procuradoria-Geral do Estado, que diz que, como a relação seletista é estatutária, não é estatutária, é contratual, com o rompimento do contrato, com o término do contrato, seja pelo pedido de demissão, pela demissão por outra situação ou pela aposentadoria, se extingue o processo disciplinar e a possibilidade de punição. Então, para os empregados públicos, como o vínculo não é o estatutário, é o contratual, o contrato ele acaba com o vínculo funcional mesmo. E não existe assentamento funcional para o empregado público. Então, a cassação de aposentadoria é para situações graves e para apenas servidores públicos estatutários. Excelente. Até para pegar um gancho na resposta, fala para o nosso público a diferença entre a demissão e a demissão a bem do serviço público. A diferenciação, se é só a gravidade. Sim. Bom, a diferença da demissão para demissão a bem do serviço público está no próprio estatuto, né? Então, ali, a demissão a bem do serviço público é taxativa, está apenas dentro das hipóteses do artigo 257. E a diferença mais, digamos assim, explícita, né, é na impossibilidade que essa pessoa tem de regressar aos quadros da administração. Né, que na demissão a bem, ela fica impossibilitada de prestar novo concurso no prazo de 5 anos, né? Então, é uma demissão que tem uma consequência mais grave pelos próprios fatos narrados ali no 257, que a impede de retornar por mais tempo aos quadros da administração pública, né? E por isso é uma demissão que tem uma consequência, que a gente fala de efeitos secundários da pena maior do que a demissão. Recentemente foi criado considerar um instituto da suspensão condicional do processo. A doutora pode explicar um pouquinho dessa parte? Sim, ótimo. Boa pergunta. Uma criação que acho que tem 3 anos, né? Nós temos de uma reforma, foi feita no estatuto, e é um benefício para o acusado, né? Em algumas situações, com requisitos expressos, né, o que é a suspensão condicional do processo. Após iniciada a sindicância, então só cabe para a sindicância, não cabe para processo administrativo disciplinar, se o acusado ou acusada for primário, sem antecedentes, não ocupar cargo em comissão, né, cargo ou função comissionada, ela tem o direito a ter a suspensão condicional do processo por um período, né, que pode ser de 1 a 2 anos, e durante esse período cumprir com alguns requisitos que são simples, que é comprovar que é frequente no seu trabalho, essa comprovação
aí vai depender de como for estabelecido o requisito, pode ser mensal, pode ser trimestral, né? E durante esse período ela não pode sofrer um outro processo disciplinar, seja qual for, né? Então, após esse período que a gente chama de período de prova, se ela for frequente, não sofrer nenhum processo disciplinar, estiver bem avaliada, né, dentro da sua função, esse processo é extinto, essa sindicância é extinta, sem nenhuma consequência funcional. Ou seja, o assentamento funcional dela continua limpo, né? Tal qual acontece lá no processo penal. Ela não passa, ela não é reincidente, ela não tem nenhuma anotação, então ela continua primária para fins disciplinares, né? Então é um benefício aí para situações menos graves, ou seja, né, apenas em sindicâncias, que se permite que o servidor possa ter recomposta, né, sua vida funcional, se entende que ali foi só um mero deslize e que esse servidor pode ter mais uma oportunidade. É importante dizer que o benefício da suspensão condicional do processo só pode ser concedido uma única vez no prazo de 5 anos. Então, né, se houver a prática de qualquer outra infração durante o período de prova, a suspensão ela é revogada e o processo passa a andar, a sindicância passa a andar normalmente. Não significa que ela é culpada, né, terá que ser produzido prova e todo aquele andamento que a gente já falou aqui terá que ser, né, feito. Doutora, foi muito bem colocado no início da nossa conversa que o processo administrativo disciplinar ele é exatamente para se apurar os fatos que estão sendo ali colocados, né? Não tem nenhuma presunção de culpa. E aí, partindo aqui para o trabalhador, para a trabalhadora que está nos assistindo, está passando por uma situação, né? Com relação a algumas dicas que a gente poderia passar, comentar com eles, por exemplo, o que o servidor pode fazer assim que ele receber uma citação de um processo administrativo? Bom, primeira coisa, eu acho que antes a gente tem que falar da prevenção, né? É importante que todo servidor esteja atento aos seus deveres, às suas obrigações funcionais, né? Para que o processo administrativo sequer aconteça, né? Agora, se o processo disciplinar aconteceu, você recebeu lá a sua citação, a primeira coisa é pensar na sua defesa. Então, existe um prazo para a defesa, tá? Então, ficar atento a esse prazo, porque esse prazo tem que ser obedecido. Então, se o servidor é estatutário, ele vai receber junto com a citação uma data para o interrogatório. Então, até o interrogatório é importante pensar na sua defesa, consultar um profissional habilitado, um advogado, para orientá-lo. Caso você aí, servidor, não tenha condições econômicas de arcar com o advogado, já procurar a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares pedindo a indicação de um advogado para que você possa consultar, reunir documentos, a depender da acusação, é importante reunir prova documental, há acusações que independem de prova testemunhal, né? Então, é importante esse documento, esse histórico do que aconteceu e consultar um profissional habilitado, porque só um advogado que vai poder orientar realmente, né, o que é importante, o que não é importante, que prova ali é essencial, que prova ali pouco importa, né? Ou que prova pode prejudicar o servidor, né? Se o servidor for um seletista, um empregado público, ao receber a citação já há prazo para a defesa. Então, a partir da citação, você só tem 15 dias para procurar um advogado ou procurar uma orientação, né? E é na defesa prévia ou na defesa preliminar em que são indicadas as provas que se pretende produzir. Então, assim, recebeu a citação? Não entre em pânico. Vai procurar um advogado, né? Vai procurar uma orientação jurídica de como atuar, de como agir, né? Seja um advogado dativo, um advogado indicado ou um advogado constituído da sua confiança. Mas é importante fazer a defesa e não entrar em pânico, né? Então, a defesa é muito importante aí, tá? E a orientação,
né? Porque, às vezes, a defesa não necessariamente vai levar à absolvição, mas pode levar a uma redução da pena, pode ser um pedido de suspensão condicional do processo, no caso da sindicância, né? Então, é bem importante que essa defesa seja construída. Doutora, no interrogatório, né, que é o único momento onde o próprio, né, servidor tem, né, a oportunidade de colocar os fatos, né, realmente o que realmente ele aponta como verdade, né? Nesse momento, o que é importante ele se ater, né? Assim, muitas vezes, pela nossa experiência, no interrogatório, o servidor acaba tirando o olhar dos fatos e querer trazer outras situações que estão envolvidas ali, outras pessoas, outras situações. Ele tem que se ater exatamente no fato, né, ocorrido. O que pontos ali que a experiência da doutora como procuradora, analisando um interrogatório, é importante o servidor se concentrar no momento do interrogatório. Bom, primeiro, isso que você disse, acho que eu já falei aqui também, né? O interrogatório é o momento da autodefesa. É o momento em que o acusado, a acusada, pode se defender por ele mesmo, né? Não há limites para o interrogatório, muito pelo contrário, pela Constituição Federal, a defesa é ampla, né? E a autodefesa mais ainda, né? Então, a pessoa pode dizer o que quiser, como quiser, da forma que quiser. A questão talvez seja de estratégia. Se poder, a pessoa no interrogatório ela pode falar o que ela quiser, porque a defesa é ampla. Agora, a gente precisa pensar se convém ou não, e isso só o advogado, uma orientação jurídica que vai dizer. Então, bom, primeira coisa, a pessoa pode falar o que quiser, como quiser, da forma que quiser, ou pode não falar nada, né? Nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, existe o direito ao silêncio. A pessoa tem o direito garantido pela Constituição Federal de permanecer calado, de permanecer em silêncio no interrogatório. E assim mesmo, a administração é obrigada a produzir provas para comprovar aquilo que está na portaria inicial. O silêncio não pode ser levado em prejuízo do acusado. Mas querendo falar, como é a sua pergunta, né? O que falar? Eu acho importante sempre consultar um advogado para saber o que é conveniente e o que não é ser dito, né? Evidentemente, o julgador, né, no caso do processo disciplinar, o procurador de Estado que está conduzindo esse processo, para ele ali só interessa o que está na portaria, né? Então, assim, direito de dizer o que quiser, claro que o acusado tem. Claro, né? A defesa é ampla. Mas, evidentemente, que o que importa ali para quem vai julgar, quem vai analisar aquele caso, é o que está na portaria. Isso é o que interessa, né? E é muito importante, por isso que eu falo sempre, é muito importante consultar um advogado e saber o que é conveniente ou não ser dito. Porque há o risco de se autoacusar, há o risco de dizer o que não convém, o que não se quer dizer, ou o que não interessa, que é um desgaste, às vezes, até desnecessário, tá? Mas direito de falar, evidentemente, o interrogatório talvez seja o momento processual em que a pessoa realmente pode dizer aquilo que quiser ou de não dizer nada, né? E isso está na nossa Constituição Federal. Agora, se convém, se não convém, só o advogado, né, é que vai poder orientar. Então, se fosse para eu poder dar conselho, né? Quem sou eu para dar conselho? Né? Minha avó dizia que se conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia. Consulte um advogado, né? Ouça o seu advogado. Como a gente sempre diz, né? Você tem o direito de constituir o advogado de sua confiança. Então, se o advogado é da sua confiança, o ouça. Agora, se não é, nem constitua, né? Nem vou procurar outro. E as testemunhas, doutora, realmente são fundamentais na instrução? Elas precisam conhecer exatamente o fato? Elas são obrigadas a falar a verdade? Como que é a testemunha ali no dia a dia, ali no processo? A testemunha nem sempre é necessária.
Há situações em que a prova documental, ela já basta, né? Situações de provas simplesmente documentais, uma testemunha não pode contrariar um documento, né? Então, vamos usar de exemplo, o uso de documento falso com um laudo comprovando que aquele documento é falso. O que uma testemunha vai dizer? Só se for alegar uma coação, né? A pessoa estava com um revólver na cabeça quando produziu aquele documento, né? Fora isso, né? Dei um exemplo aqui, né? Escrachado, escancarado, mas é isso. Nem sempre a prova testemunhal é necessária ou vai fazer uma diferença naquele processo, né? Aqueles fatos em que a prova é meramente documental, nos faz necessário a testemunha. Claro, a testemunha de defesa, quem vai analisar se é essencial ou não é o advogado. E aí eu acho que a gente tem que falar muito mais com os nossos colegas advogados do que com as testemunhas, de pensar bem na prova que vai ser produzida, né? Se é preciso ou não a testemunha. Quantas testemunhas são necessárias para falar a mesma coisa? Ou quando a administração já produziu prova testemunhal, que porventura já absolva aquele acusado. Para que vai se produzir prova testemunhal da defesa, né? Ou o acusado já está terrível a prova contra ele. Vai se expor uma testemunha de defesa a dizer a mesma coisa, até mesmo a acusar, né? Porque é importante dizer, a testemunha tem o dever de dizer a verdade. Está na lei, sob pena da prática de um crime de falso testemunho. A testemunha não pode vir e mentir. Comprovada a mentira, comprovada a falsidade do depoimento, a testemunha pode responder criminalmente por crime de falso testemunho, e se a testemunha for outro servidor público, corre o risco de perder o seu cargo com uma pena de demissão, pode ser até de demissão a bem de serviço público, porque praticou no curso de um processo disciplinar. E às vezes, o falso testemunho pode ser mais grave como processo para a testemunha servidora do que o próprio processo que ela veio testemunhar. E já aconteceu nas minhas mãos isso. É um processo que, para o acusado, deu uma pena de suspensão, para a testemunha que veio mentir, deu uma demissão, porque foi crime, né? Comprovado. Então, assim, testemunhas não podem mentir, está na lei penal, né? É crime. Então, a testemunha tem que vir dizer a verdade, claro, né? E às vezes a prova testemunhal não é necessária. Agora, testemunha só do fato, eu acho que depende do caso, acho que depende da situação. Essa análise ela é técnica do advogado, né? Trazer testemunha só para dizer que alguém é boa pessoa é importante, que são as nossas que a gente chama de testemunhas de antecedentes, depende, né? O caso ali é uma situação em que a pessoa está sendo acusada de desídia, de trabalhar mal. Às vezes, trazer uma testemunha para dizer, não, somente um chefe, um diretor, né, um colega de trabalho. Não, ele trabalha muito bem, foi só esse período aqui. Às vezes é importante. Agora, trazer uma testemunha para dizer que a pessoa é boa pessoa numa infração disciplinar de corrupção, num assédio, né? Então, o acusado praticou um assédio sexual contra uma menina de 14 anos, passou a mão nela, convidou para ir para um motel e tudo mais. Aí o advogado vem e rola uma testemunha de antecedente para dizer, não, mas ele é boa pessoa, ele tem mulher, 2 filhos, é orientador evangélico na igreja, voluntário no hospital. O que muda? Se ali a prova dizendo que ele passou a mão na menina, convidou a menina para ir para um motel, tá ali. Coitada da mulher, dos filhos, da igreja, do hospital, né, que o tem, né? Então, assim, eu acho que essa análise de prova é do advogado. E aí eu vou, né, voltando a falar com os colegas advogados, né? Essa sensibilidade é essencial.
Porque insistir numa prova testemunhal que vai prejudicar o acusado. Às vezes, produzir uma prova que nem existe no processo, produzir com uma testemunha. Ou arrolar testemunhas de fatos totalmente alheios àquela situação. Tem direito? Tem. O advogado tem direito de ouvir as 5 testemunhas dele, que digam o que quiserem, tá tudo bem, desde que não mintam, né? Mas vai mudar? Eu acho que essa é a questão, né? Vai mudar a produção de prova? Qual o objetivo da produção da prova? Acho que é importante o profissional refletir sobre isso, né? Qual é o objetivo disso? E aí, na prova testemunhal, eu vou pedir um parênteses para falar uma coisa muito importante. Produzir prova que revitimize uma vítima, que pretenda desqualificar a vítima. Isso é antiético, é desnecessário. Você vai produzir um sofrimento naquela vítima ou naquela testemunha, né? E aí, nas reperguntas, na produção da prova, tem que tomar muito cuidado com isso. O Supremo já decidiu que provas que afetem a dignidade da pessoa, pode ser a vítima, a testemunha, são provas que são inconstitucionais. Então, eu acho que nós, profissionais do direito, advogados, temos que pensar que acima, né, da produção de prova naquele processo, a gente também obedece regras que são regras éticas, né, lá da Ordem dos Advogados do Brasil, e que devem ser rigorosamente obedecidas. Então, provas que revitimizem, que violentem a vítima ou a testemunha, essas provas têm que ser rechaçadas. Isso não vai absolver o seu acusado e, muito pelo contrário, pode até prejudicá-lo, né? Então, é importante dizer isso. E essas testemunhas de antecedentes, para declarar se a pessoa é um bom servidor, ela pode ser colhida também por escrito, né? E juntada aos autos, muito mais fácil do que, né? E eu sempre falo isso, e a prova documental, ela tem uma força, né? A prova documental, ela tem uma força, às vezes até não maior, porque as provas todas têm a mesma dimensão, mas ela é uma prova, né? Uma prova documental é uma prova, tanto quanto a prova testemunhal, e muito mais fácil ser colhida, e ela é uma declaração que vai para os autos, né? Da forma, às vezes escrita, que você queira realmente centralizar num ponto específico, né? Então, sim, é o que eu digo, a testemunha de antecedente, ela tem que se saber quando que ela é usada, senão ela vira só mais uma coisa, mais uma página ali do processo, né? Às vezes é necessário, mas às vezes não. Doutora, está muito interessante, muito bom a nossa conversa. Foram abordados aqui temas importantes, delicados e que precisa ser dito, que precisa ser falado, como foi muito bem colocado pela doutora. Nós recebemos nos canais, nas redes sociais do nosso projeto Caminho Certo, uma pergunta de uma servidora pública, e eu gostaria de perguntar para a doutora, para que a doutora pudesse esclarecer esse fato, essa pergunta que está sendo colocada. Opa, vamos lá. A pergunta é a seguinte, a gente omitiu o nome, é claro, da servidora. Sou servidora do Estado e não consigo retornar ao trabalho. Tenho depressão e não consegui solicitar meu afastamento formalmente. Eu serei demitida se não conseguir retornar? Sim. Existe, né, uma infração que se chama inassiduidade, e se ela não retornar, ela certamente será considerada como inassídua e será demitida. É importante dizer, e aí eu acho que muitos servidores que podem estar na mesma situação, né? Depressão é doença, assim como outras doenças aí que podem impossibilitar uma pessoa de trabalhar. A administração não sabe que você está doente se você não for comunicar, né? Então, sinto muito aí a servidora, né? Tem minha solidariedade, mas vá logo procurar uma ajuda. Às vezes a ajuda não é fácil, mas é importante neste momento ter uma rede de apoio. Ligue para a sua chefia, procure um amigo, um familiar para te levar ao médico, e
para que obtenha um atestado médico da doença e que possibilite de passar numa perícia médica e ter o seu afastamento. Seu afastamento previsto em lei, é direito do servidor ter um afastamento para tratar da sua saúde. O que não pode é simplesmente não comunicar à administração pública dessa doença. Né? A administração não tem bola de cristal para adivinhar que uma pessoa está doente, que precisa de ajuda, que precisa da prestação de saúde pública, que ela também tem direito. Então, assim, o conselho que eu dou para essa servidora é imediatamente procurar a sua chefia primeiro e comunicar: olha, eu não estou ausente porque eu quero, eu estou doente. Procurar uma rede de apoio familiar ou de amigos para contar o que está acontecendo e procurar um médico. E entrar imediatamente com pedido de auxílio-saúde. Né? O auxílio-saúde, ele interrompe esse prazo da inassiduidade, né? E pode, inclusive, servir de prova de que o período anterior essa pessoa já estava doente. Né? Mas não pode simplesmente faltar. Eu sei que é difícil falar para uma pessoa doente que tem que reagir, tem que procurar ajuda, mas é nesse momento de doença que a pessoa às vezes precisa mais do seu salário, do seu emprego, né? Tanto psicologicamente quanto financeiramente. Então, telefone, avise sua chefia, procure sua rede de apoio, o médico e perícia médica, requeira seu afastamento por licença saúde. Assim como também pela nossa experiência, né, do dia a dia, assim como a servidora aponta da caso de depressão, a gente tem notado um aumento muito grande de casos de alcoolismo e dependências químicas, né, de servidores. A doutora acha, né, assim, entende, né, pelo volume desses processos, não sei se na sua unidade tem esse número, mas que isso tem a ver com a própria atividade, porque muitos servidores alegam uma sobrecarga de trabalho, cobrança, que gera um pouquinho próximo do assédio. Isso será que tem relação realmente com a atividade ou não? É uma coisa da sociedade e que está sendo aplicada com um reflexo no serviço público? A minha unidade não faz inassiduidade, nós temos uma unidade especializada na PPD de inassiduidade, né, que recebe esses casos específicos. Já fiz processos na época que chamava abandono, né, ou inassiduidade, que foi antes da reforma. Eu acredito, assim como eu falei do assédio, né, que é um reflexo do nosso mundo contemporâneo, da nossa sociedade. Volume de trabalho, vou dizer que nós não temos, porque nós temos, né? Dentro da própria Procuradoria nós temos, mas eu acho que há, sim, um aumento do adoecimento mental, de modo geral na sociedade, e não estou falando acho por achismo, né? Há pesquisas até da Organização Mundial de Saúde que retratam isso no mundo, né? Um problema do mundo contemporâneo, o adoecimento mental. E o alcoolismo, a drogadição, ela entra dentro, né, desse adoecimento mental. Como eu disse sobre o assédio, eu acho que cabe aqui, né, a administração, ela não está alheia ao que acontece do muro para fora. A gente faz parte da sociedade. E como parte da sociedade, tudo o que acontece na sociedade tem reflexo também dentro da administração pública, assim como tem reflexo dentro das empresas. E é importante um olhar, né, da administração, e eu acho que vários setores da administração já têm tido esse olhar muito sensível e humano para a questão da doença mental, para a questão do respaldo psicológico dos seus servidores, né? E infelizmente, aí um reflexo do nosso mundo contemporâneo, né, de muitas coisas, né? Eu acho que dessa vida que a gente tem atribulada, das redes sociais, da rapidez com que as informações cheguem, da ditadura da felicidade, né? Todo mundo está feliz nas redes, como se ninguém tivesse problemas, e aí eu acho que isso se reflete. Eu não estou negando que possa haver excesso de trabalho, que possa haver sobrecarga de trabalho, que existe assédio moral, mas a gente não pode generalizar isso como uma causa geral, né? Eu acho que em pontos específicos
em situações específicas, pode acontecer, sim, claro. Né? Eu falo de assédio moral, inclusive, né? E sei que pode acontecer. Por que isso? Porque a administração está inserida dentro de um contexto social. Assim como pode acontecer num banco, num supermercado, numa grande empresa, na lojinha da esquina, pode acontecer na administração também, né? Tanto sobrecarga de trabalho, quanto assédio, quanto burnout, mas, né, eu acho que isso é algo generalizado em que a gente tem que procurar as causas. Isso não exime ninguém de responsabilidade, não exime o administrador de responsabilidade de olhar para aquele setor, de olhar para aquele servidor, de mudar o modo de gestão se for necessário. Mas eu acho que a gente não pode também generalizar isso como uma causa nem exclusiva da administração e nem como causa principal. Eu acho que isso tem que ser visto em cada caso concreto, mas também visto de maneira coletiva e que é um mecanismo também, uma ferramenta de gestão, ver que a sociedade está com um funcionamento que talvez seja adoecedor e a gente olhar para os nossos servidores e para a nossa gestão de como nós podemos agir e atuar para minimizar isso. Excelente. Bom, a conversa está indo maravilhosamente aqui, mas já caminhando para o final, né? Então vamos entrar numa parte já de conclusões aqui e orientações finais, né? Então, em modo geral, né, mais ou menos para a doutora completar, né? Então, um processo administrativo, ele é um procedimento que tem o dever de obedecer ritos. Sim, isso. Ritos estabelecidos na lei. Ninguém inventa o rito. O rito é legal, tá lá. Gostaria também de convidar você, trabalhador, trabalhadora, para estar acompanhando o podcast do Projeto Caminho Certo, inclusive para estar assistindo aos próximos episódios. Doutora, mais uma vez, muito obrigado e gostaria de ouvir breves considerações finais a respeito dessa nossa conversa. Bom, agradeço, né, inicialmente ao convite do Projeto Caminho Certo, já felicitando pela iniciativa, né, e agradeço aqui a oportunidade de fala, o espaço, e quero agradecer ao senhor e à senhora que nos ouviram aqui com paciência e dizer o seguinte: você, servidor, servidora, sempre fiquem cientes dos seus deveres, das suas obrigações e procurem, né, orientação, consulta quando necessário. Eu espero ter sido útil e poder ter complementado aí e melhorado com a melhora aí da vida funcional de todos. Obrigado por ter acompanhado esse episódio. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.